Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estúdios de gravação do site euqueropassar.com.br e agora com a nossa matéria de direito previdenciário, pessoal. Você não confundiu não, isso aqui não é direito administrativo não, agora nós estamos trabalhando com direito previdenciário, pessoal. E o nosso foco continua sendo o concurso público. E nós vamos observar que o direito previdenciário, pessoal, ao contrário de alguns dos outros ramos do direito, ele tem um viés muito próprio, principalmente quando a gente adentrar dentro do INSS. Porque o INSS ele é uma autarquia e, como a gente viu, as autarquias elas têm seus próprios regulamentos e seus próprios modos de estarem fazendo valer a nossa legislação, a nossa lei. Lembrando que sempre, qualquer ramo do direito que a gente tem, nós vamos ter as nossas emanações da lei vindo da Constituição Federal. E aqui para a gente, no direito previdenciário, não seria diferente. Então nós vamos também estudar. Nós vamos estudar a Constituição Federal, nós vamos estudar as leis próprias que vêm do direito previdenciário e nós também vamos estar observando os regulamentos próprios do INSS, pessoal. Essa matéria aqui ela é de suma importância para quem quer tentar concurso dentro da área do INSS, dentro da área da Previdência e da Seguridade Social. Nós vamos observar que vários são os cargos e nós vamos ter muita gente tentando. Então, vocês veem que eu vou começar com vocês aqui no direito previdenciário, pessoal, aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Então, vamos lá na nossa aula de introdução do direito previdenciário, pessoal. Como é que vai ser? Nós vamos ver que o sistema previdenciário brasileiro, ele está inserido em um contexto maior, que é o contexto da Seguridade Social. E encontra sua matriz constitucional no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social, pessoal. Como eu disse para vocês, e não é diferente de nenhum outro ramo do direito, a gente observa que, dentro do direito previdenciário, ele emana da Constituição Federal, de um rótulo específico que vai estar falando da ordem social. Por quê? Porque ele está inserido dentro do ramo da Seguridade Social, pessoal. A Seguridade Social ela não trata somente de previdência, ela trata também do auxílio social e da saúde, como nós vamos observar aqui. São necessidades que a população tem e que o Estado deve manter, que o Estado deve auxiliar essa população. São situações, e eu tenho um colega professor também que costuma falar que quando a gente trabalha com previdência social, nós vamos estar trabalhando com tudo de ruim que pode acontecer com o ser humano, é porque é o seguinte, a previdência social, a seguridade social, ela tem como base, pessoal, justamente estar para aquele cidadão no momento em que ele mais precisa. É quando ele sofre uma doença laboral, é quando existe uma pensão por morte, é quando existe uma necessidade de aposentadoria, ou seja, quando o empregado, ele já chegou a um momento em que ele tem de se aposentar, ou então ele teve o próprio falecimento desse segurado. Então nós vamos ter várias situações em que o Estado vai estar lá para poder dar um auxílio, para poder auxiliar esse cidadão nesse momento de dificuldade dele. E por isso chama-se Seguridade Social, pessoal. A Seguridade Social é um sistema de proteção social composto de 3 subsistemas, como eu disse para vocês. A Previdência Social, a Assistência Social e a saúde, pessoal. E todos esses 3 subsistemas, eles são de obrigação do Estado Nacional. Nós vamos ver que o próprio artigo 194 da Constituição, ao inaugurar a regulamentação do sistema, anuncia que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse é o texto do caput da lei 194, do artigo 194 da nossa Carta Magna, da nossa lei maior, que vai estar dispondo justamente sobre a regulamentação do sistema de previdência social, pessoal. Aqui nós vamos falar desses 3 sistemas e nós vamos começar falando sobre a assistência social, já que ela vem regulamentada a partir do artigo 203 da Constituição, sendo que elas são de responsabilidades do Estado. Ela é financiada, pessoal, principalmente com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195 da Constituição, cujas ações serão prestadas a quem delas necessitar, independentemente de contribuição
para o sistema. Então aqui a gente já viu uma diferença que nós vamos ter justamente da assistência social, a divergência que ela vai ter dentro da Seguridade Social, pessoal. Frente à Previdência Social, desculpe. Porque a Previdência nós vamos ter a contribuição, enquanto que aqui a assistência social ela independe de contribuição. Ou seja, eu não preciso ter entrado no que a gente chama de ter pago todas as mensalidades do INSS, por exemplo, ou eu ter pago a carência mínima de um determinado benefício. Não, todos os benefícios que emanam desse instituto jurídico, eles independem de uma contribuição anterior para que você consiga obtê-lo, correto? Essa é a principal diferença da assistência social para a previdência social, pessoal. Nenhuma eu vou ter que contribuir, na outra não. E aqui a gente observa principalmente que a assistência social ela vem do Estado, justamente nessa questão de quando você não tem a condição de contribuir. Principalmente se você não tem essa questão essa condição de contribuir em virtude de uma doença, em virtude de uma enfermidade que você obteve, ou então em virtude de uma situação social na qual você está inserida. E o Estado ele vem aqui, através dessa assistência social, justamente auxiliar quem está nessa situação, pessoal. Por isso, independe de contribuições. E aqui ela tem por objetivo, pessoal, dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, por meio da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção à integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, etc., conforme estabelece a Lei 8.742, de 93, que vai versar justamente sobre a assistência social no Estado Nacional Brasileiro. Então, vocês vão ver que ela vai ser efetivamente a dignidade da pessoa humana, a promoção da dignidade da pessoa humana pelo Estado Nacional. Posteriormente, pessoal, nós vamos ter também a saúde, que faz parte desses 3 microsistemas inseridos dentro da Previdência Social, da assistência e da saúde. A saúde, pessoal, ela é tratada pelo texto constitucional como direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É assim que a Constituição ela vai estar dispondo para a gente do dever do Estado de garantir a saúde ao cidadão, aquele contribuinte à pessoa de direito, à pessoa natural, à pessoa física. Nós vamos observar, pessoal, que o acesso à saúde, como aqui está disposto, ele é universal e igualitário. Então nós vamos afastar um pouco essa confusão que a gente tem com planos de saúde, com a gente pagar um médico particular. Nós vamos observar aqui é a obrigação do Estado. Então, independente de se existe toda iniciativa particular por trás do Sistema Médico Nacional, aqui nós vamos estar falando de como o Estado deve prover essa assistência médica. Então, por isso que nós temos o Sistema Único de Saúde, que afinal a saúde ela tem que ser feita de que forma, como está descrito na lei? Através de um acesso universal e igualitário, correto? Então, nós vamos afastar essa questão da rede privada, nós vamos afastar essa questão dos planos de saúde. Nós aqui estamos falando de saúde, como o Estado deve fazer, como o Estado deve provê-la ao cidadão comum. O direito à saúde é garantido através do Sistema Único de Saúde, o SUS, de administração compartilhada de todos os entes federados e está regulamentado pela Lei 8.080 de 90, pessoal. Então aqui nós já podemos entender que a saúde ela é garantida pelo SUS, ou então tenta-se garantir a saúde pelo SUS. E que o SUS ele é responsabilidade de todos os entes federados. Então ele é de responsabilidade tanto da União, como do Estado, como do município, como do Distrito Federal e territórios. Correto? Então nós vamos observar também que ele está regulamentado e tem sim uma regulamentação própria através da Lei 8.080 de 90. Ah, mas espera aí, isso não está regulado na Constituição, mas tem lei própria? Pessoal, a Constituição, a gente sabe, vocês têm de observar isso nas nossas aulas de Constitucional, que também tem no nosso site, com os nossos outros professores, que a Carta Magna, em determinados momentos, ela só vai dispor como a lei deve fazer
para regulamentar determinada situação. Então ela vem e fala que a saúde é necessária, que o Estado tem que manter a saúde igualitária de acesso a todos, mas tem de vir uma lei para poder regulamentar como isso vai ser feito, de onde vão vir os agentes públicos que vão fazer parte do Sistema Único de Saúde, como vai acontecer o repasse de verbas dentro desses órgãos da federação, desses entes da federação, para que se mantenha o SUS. Tudo isso vai vir através de uma lei específica, a Lei 8.080 de 90 neste caso. E agora, pessoal, nós vamos entrar diretamente na Previdência Social, que foi sim o nosso objeto de estudo desde esse nosso início de curso, e daqui para frente nós vamos ver muita coisa ainda acerca dela. E a Previdência Social, ela encontra fundamento nos artigos 40, 201 e 202 do nosso texto constitucional. O artigo 40, pessoal, da Constituição Federal, trata da previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos entes federados, incluindo as respectivas autarquias e fundações. Então, o artigo 40 ele vai falar sobre um tipo específico, um regime específico de previdência social, que vai ser a previdência ligada aos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos entes federados. Esse vai ser esse regime, um regime diferenciado, nós vamos estar abordando nas nossas próximas aulas. Isso aqui eu só vou estar dando para vocês uma pincelada introdutória dentro da Previdência Social. Guarda certa semelhança, ou seja, o regime que nós trabalhamos, o regime do artigo 40 da Constituição Federal, que trata dos servidores públicos, ele tem uma certa semelhança com o regime geral da Previdência Social, que é o que nós vamos estudar pra caramba, pessoal. Esse é aquela parte genérica toda, é onde todo mundo que não está no negócio específico vai adentrar. Então nós temos que dar uma observada muito grande dentro do regime geral de previdência, que está descrito no artigo 201 da Constituição Federal. Já aqui também, ou seja, os dois guardam uma semelhança porque ambos são organizados com base no sistema de repartição simples e sendo também de caráter contributivo e solidário, devendo buscar a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Pessoal, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Nós estamos observando aqui o contributivo e o solidário. Contributivo porque todas as pessoas que vão estar inscritas tanto no regime geral do INSS como no regime dos servidores públicos, eles devem contribuir. Mas não é como a gente pensa. Eu contribuo aqui a vida inteira, quando eu cheguei na idade de aposentar, eu vou lá e resgato esses valores que eu fiz um investimento. Não. Ela é solidária, por isso ele é contributivo, ou seja, eu contribuo, e ela é solidária. Por quê? Porque quem está trabalhando agora, ele vai manter o pessoal que está aposentado agora. Então não tem essa questão de eu pegar o meu dinheiro, investir, correto? Eu vou pagar todos os meses porque esse meu dinheiro vai voltar para mim. Não. Na verdade, o dinheiro que você está depositando hoje, que você está contribuindo hoje, você vai estar mantendo as pessoas que estão aposentadas ou com algum eventual benefício do INSS agora. E quando você se aposentar no regime geral ou então no regime do servidor público, o que vai acontecer? Quem estiver trabalhando naquela época é que vai manter o seu benefício, a sua aposentadoria. Por isso que ela tem as bases como contributivo e solidário, correto? E é importante a gente ressaltar isso porque a gente não costuma observar isso com certa nitidez, tá? Posteriormente, pessoal, as regras a serem observadas para a organização dos regimes de previdência dos servidores públicos, além dos parâmetros mínimos fixados pela Constituição Federal, encontram-se na Lei 9.717 de 98. Sendo que o regime geral da Previdência Social é caracterizado por ser a previdência da grande massa de trabalhadores brasileiros. Então nós vamos ter uma certa diferença entre a Previdência Social do serventuário público e a Previdência do grande trabalhador brasileiro. Correto? Então, nós vamos observar que eles são subsidiários em relação aos regimes próprios de previdência, já que todos aqueles que não estiverem vinculados a um desses regimes e caso exerça alguma atividade econômica, estarão automaticamente e compulsoriamente vinculados ao regime geral da Previdência Social. Então, se eu tenho um regime específico, quem não estiver no regime específico e trabalhe, faça alguma atividade econômica, automaticamente deve ser inscrito no regime geral da Previdência Social, pessoal. E nós vamos ter o terceiro subsistema da Seguridade Social, que está organizado sob a forma de regime geral e é de caráter contributivo de filiação obrigatória.
exceto se for um segurado facultativo. E deve buscar observância dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autorial, pessoal. Esses aqui foram só alguns dos iniciais que nós vamos ver, dos regimes iniciais, pessoal. E nós vamos ter, por último, só uma observação que eu vou falar para vocês sobre o regime de previdência privada, que é de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, sendo que esta sim é facultativa e baseia-se na constituição de reservas que garantem o benefício contratado. Então, ao contrário do nosso INSS, que é solidário, aqui não é mais solidário. Aqui eu contribuo e recebo, ok? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!